Fala patrulheiros, hoje vamos falar sobre a origem dos White Walkers em Game of Thrones. O que eles realmente querem fazer com os humanos? Qual é o verdadeiro objetivo do Rei da Noite? Isso é uma pergunta que muita gente faz e a série já até respondeu uma parte dela através de um flashback do Bran. Só que existe muito mais coisa por trás da criação dos White Walkers porque eles se rebelaram contra os seus próprios criadores, que são as crianças da floresta. Aconteceram coisas que a gente ainda não viu e vamos falar sobre isso. A princípio, os White Walkers foram criados para defender os filhos da floresta dos homens. Isso a série deixou bem claro naquela visão do Bran em que vimos o Rei da Noite sendo criado. It was you. You made the White Walkers. We were at war. We were being slaughtered. Our sacred trees cut down. We needed to defend ourselves. From whom? From you. From men. Os filhos da floresta criaram os caminhantes com a obsidiana para defendê-los dos homens, e é por isso que até hoje os White Walkers querem matar os humanos. Eles estão apenas cumprindo o papel deles, estão fazendo a tarefa que foi designada para eles. Só que a coisa saiu um pouco do planejado porque nós vimos os White Walkers atacando os filhos da floresta. Ou seja, eles atacam os próprios criadores, eles querem matar os seres que na verdade eles deveriam proteger. Então em algum momento a coisa saiu do controle e os White Walkers se rebelaram. Inclusive foi isso que nós vimos no ataque da caverna do Corvo de Três Olhos. A gente não sabe em qual momento eles se rebelaram contra as crianças, mas a coisa saiu do controle e agora o Rei da Noite é simplesmente um inimigo universal. Todo mundo precisa se juntar para derrotar os White Walkers. Uma coisa que seria bem interessante da gente ver na próxima temporada em algum flashback é como e em qual momento os caminhantes viraram inimigo das crianças. Por que se rebelar contra os próprios criadores? O Rei da Noite é uma criatura racional, ele é inteligente, tanto que ele esperou o momento certo para atacar o Viserion e depois revivê-lo como um dragão zumbi, porque aquilo era o passe para os White Walkers atravessarem a muralha. Então com certeza o Rei da Noite tinha consciência e ainda tem de que foram os filhos da floresta que criaram eles. Então por que se rebelar? Tá aí uma coisa que a gente poderia ver na próxima temporada. É estranho pensar que os filhos da floresta, que são seres mágicos, não conseguem parar sua própria criação de forma nenhuma, e na verdade é ao contrário, né? Eles morrem pelos próprios White Walkers. E o mais engraçado de tudo é que os filhos da floresta têm poderes. Afinal, eles foram capazes de criar outros seres poderosos que são os caminhantes. Só que a impressão que dá nisso tudo é que os White Walkers são mais fortes do que eles. A criatura se tornou mais forte que o criador. E na minha opinião, quem deveria estar mais interessado nessa batalha contra os mortos são as crianças da floresta, porque teoricamente a culpa disso tudo é deles. Originalmente eles que criaram os White Walkers, então pelo menos na minha visão, eles deveriam fazer alguma coisa, alguma magia, sei lá, criar alguma arma que fosse capaz de acabar com todos os White Walkers, ou pelo menos enfraquecê-los um pouco. Afinal, eles só existem porque criaram eles, né? E na série a gente não vê as crianças da floresta super interessadas em fazer algo grande contra os White Walkers. O negócio ficou na conta dos humanos e do Corvo de Três Olhos. E falando nisso, será que todos eles morreram lá no ataque da caverna? Porque nós vimos que os zumbis invadiram completamente a caverna junto com os caminhantes. Então será que os filhos da floresta foram extintos naquele ataque? Eu acho que se alguma delas sobreviveu é porque fugiu. Uma coisa que eu achei interessante naquele ataque é que as crianças têm umas esferas de fogo que dá pra arremessar. Então se elas fizessem várias dessas bolas de fogo, isso poderia se tornar uma arma muito boa contra os zumbis, porque o fogo pode feri-los. Só que obviamente, né, isso é um objeto mágico, então não deve dar pros humanos fabricarem isso. Teria que ser as crianças da floresta. Então se algum dos filhos sobreviveu, poderia fazer mais dessas bolas de fogo arremessáveis, porque seria muito útil. Mas agora voltando ao objetivo do Rei da Noite, que é bem claro que ele quer matar todo mundo, né? Tanto que ele atravessou a muralha, isso mostra que ele quer atacar outros locais e possivelmente o continente inteiro. Parece que o objetivo dele é fazer a longa noite durar pra sempre. Só que eu acho que ele só conseguiria isso em Westeros, porque pra chegar em Essos ele tem que cruzar o mar que divide os continentes. E não teria como o exército dos mortos fazer isso. O único que tem dragão é o Rei da Noite, então só ele conseguiria chegar lá. Então Essos teoricamente está seguro. E eu tô falando disso porque será que o Rei da Noite ainda tem as noções humanas que ele tinha antes de ser transformado em White Walker? Tipo, será que ele sabe que existe um outro continente que ele poderia invadir? Porque inteligente ele é, ele realmente raciocina como uma pessoa. Então é um questionamento interessante, já que o objetivo dele parece ser recriar a Longa Noite. Outra coisa que eu gostaria de saber é se o Rei da Noite pode falar, porque a boca dele continua ali. Só que nós nunca vimos um White Walker falando. O máximo que nós já tivemos até hoje foi lá no encerramento da segunda temporada. Ali nós vimos um caminhante gritando.
Essa foi a única cena em que vimos um White Walker abrir a boca. Eu acho que o Rei da Noite pode falar assim, afinal tem que haver algum tipo de comunicação entre os White Walkers, né? Isso são algumas coisas que a série poderia nos mostrar através de flashbacks. Mostrar como era inicialmente a relação entre o Rei da Noite e os Filhos da Floresta. Isso seria algo interessante de se ver e nem ocuparia tanto tempo assim nos episódios. Daria pra mostrar isso antes ou depois da guerra. Aparentemente os White Walkers são criaturas eternas, se ninguém matá-los eles vivem pra sempre. Eles não parecem envelhecer, tirando os bebês que o Rei da Noite transforma, e eu já vou falar sobre eles. O Rei da Noite tem no mínimo 8.000 anos de idade, porque o Azor Ahai derrotou ele mais de 8.000 anos atrás. Então essa é a idade mínima dele, ele foi transformado já adulto e se ele não morreu de velhice até hoje é porque ele é eterno, né? A menos que matem ele. Agora, com os bebês parece ser diferente. Nós vimos no início da série que o Rei da Noite transformava os bebês em caminhantes a partir do toque. Nunca mostrou o crescimento deles, mas com certeza eles não ficavam bebês pra sempre, né? E eu acredito, isso é a opinião minha, que quando o Rei da Noite transforma um bebê, ele cresce trocentas vezes mais rápido. Tipo, em uma semana o bebê já cresceu e virou um White Walker adulto. Porque não tem cabimento esperar 20 anos pra um White Walker crescer e ficar de um tamanho adulto, né? E até hoje nós nunca vimos um White Walker criança, nunca vimos um White Walker adolescente. Então eu creio que depois que o bebê é transformado, ele começa a crescer muito rápido e deve se tornar um adulto em questão de um mês. Inclusive eu acho que aquele White Walker careca da 7ª temporada é aquele bebê do Crest. Eu olho pra esse caminhante e já lembro daquele bebê, e se você reparar bem, eles se parecem muito. Outra coisa que seria interessante mostrar é a origem daquele símbolo que o Rei da Noite usa na armadura. O que aquilo significa? De onde veio o símbolo? Será que é algo próprio dos White Walkers? Será que foram os Filhos da Floresta que criaram essa armadura pra eles? Isso seria outra coisa que poderiam explicar e com certeza muita gente ia gostar de ver. Então a origem dos White Walkers é essa. Foram criados pelos Filhos da Floresta pra defendê-los dos homens, porque rolava essa guerra entre os filhos e os primeiros homens, só depois que eles fizeram um acordo e ficaram em paz. Mas aí os caminhantes já tinham sido criados e a coisa toda já estava feita. O que não foi explicado ainda é como o Rei da Noite se rebelou contra os próprios criadores. Por que isso aconteceu e qual foi a motivação? Eu gostaria muito de ver isso através de um flashback e não acho impossível isso acontecer na 8ª temporada. Os episódios serão longos, então dá tempo sim de encaixar alguma coisa nas visões do Bran. Deixe nos comentários se você também gostaria de ver o passado do Rei da Noite e por que será que ele se rebelou contra os próprios criadores. Deixe a sua opinião aí embaixo pra gente debater nos comentários, porque a origem dos White Walkers é um assunto muito interessante. Me siga no Twitter se você quiser interagir melhor comigo, lá eu posto outras coisas oficiais da série. Se inscreva no canal pra receber os próximos vídeos e até a próxima.